Glória a Jesus, amém. Muito boa noite, meus amados irmãos, meus amigos, vocês que assistem conosco a transmissão da Palavra de Deus. Hoje estamos iniciando aqui ao som de coinonia, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, o nosso Deus. Eu sou o pastor Francisco Carvalho, servo de Cristo, da Igreja Luz para os Povos de Goiânia, Vila Nova. Estou a serviço do Reino de Deus. Hoje, para celebrar o Senhor, levar a sua palavra aos corações de tantas e tantas pessoas que nos assistem, por esse Brasil afora, até em outros países. Amém, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos, damos graça a ti, Senhor Deus, por tua bondade, por tua misericórdia. Damos graça a ti, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem dado a nós a proteção, a vida. Por isso, ó Pai, nós te louvamos e te exaltamos nesta noite por tua graça, em nome de Jesus. Aleluia! Alguns irmãos já estão por aqui esta noite. Glória a Deus, né? Um abraço especial para o irmão, meu sobrinho querido, Eudivan Gomes, lá em Araguaína, o amado estado do Tocantins. Também já está aqui pastora Sexta. Chegando os irmãos, né? Vão dando uma luzinha aí para que nós possamos ir interagindo, tá bom? Esta noite nós temos uma palavra muito maravilhosa para falar aos corações dos irmãos, através da palavra de Deus. Glória a Jesus, né? Então, meus queridos irmãos, hoje nós vamos meditar no Salmo de Davi, um salmo maravilhoso, Salmo 139. O texto da palavra de Deus hoje vai falar algo maravilhoso aos nossos corações. O Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode. Olha, pelo título você vai ver que é uma palavra maravilhosa, né? Que o Senhor separou para nós hoje, através do seu Espírito Santo. Boa noite, meu irmão Lupércio. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Também meu boa noite especial a Valci Silveira, que sempre está assistindo aí nossas lives. Então, a todos vocês, nosso abraço especial, né? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos sim, né? Salmo 139. Também já está aqui a Suzete, um abraço para você também, Suzete Valadão. Chegando aí você vai dando um valorzinho, tá bom? Aleluia. A palavra do Senhor diz: ó Senhor, tu examinas meu coração e conhece tudo a meu respeito. Olha que palavra, irmão. Ó Senhor, tu examinas meu coração e conhece tudo a meu respeito. Sabes quando me sento, quando me levanto. Mesmo de longe, conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Que maravilha! Esse é o nosso Deus. Antes mesmo de eu falar, sabes tudo o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Este conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para que eu possa compreender. Que maravilha, né? É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite.
mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Que maravilha! Versículo 13. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disto eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Glória a Jesus. Irmãos, esse salmo, ele é tremendo. É uma oração de Davi. E ele expressa aqui neste salmo coisas maravilhosas a respeito do meu Deus e do seu Deus. Este salmo é tremendo mesmo. Eu gosto muito desse salmo. Já meditei, já ministrei tantas vezes a respeito desse salmo. Mas cada vez que eu leio esse salmo, ele renova no meu coração algo extraordinário sobre a bondade do amor de Deus para conosco. O Salmo 139 é uma obra extraordinária, é um salmo de Davi. Um cântico composto com a alma do salmista. Davi usou o seu interior, o seu coração, ele usou o seu sentimento para falar deste salmo. Trata-se um dos salmos mais lidos e mais lindo do saltério, e que fala profundamente aos nossos corações. Davi expõe o nível de relacionamento de Deus para com os seus filhos. Isso é maravilhoso, irmãos. O nível de relacionamento de Deus para conosco. O que exprime o nível de relacionamento que nós temos com o nosso Pai. E nesta noite, faz uma questão, uma pergunta a cada um de nós. Qual é o nível de relacionamento que nós temos com Deus? Nós temos deixado Deus agir em nossas vidas, controlar nossas vidas, ter o comando das nossas vidas, ou nós queremos comandar a vontade de Deus? É interessante, irmãos, é muito interessante isso. Também Davi fala sobre os atributos de Deus, atributos incomunicáveis e intransferíveis que só nosso Deus os tem. Nosso Deus é eterno, que não tem princípio e nem tem fim. O Deus que Davi fala neste salmo, que ele enaltece de forma esplêndida os seus atributos, e ele dá ênfase em primeiro lugar à onisciência de Deus, a capacidade de Deus de que tudo sabe, tudo conhece. Nada se esconde de Deus, nada. Também Davi expressa aqui neste salmo, a partir do versículo 7, a onipresença do Senhor, o Deus que está em todos os lugares em um mesmo tempo. Nós não podemos nos esconder de Deus. Nós não podemos fazer nada escondido de Deus. Nós podemos esconder dos homens, esconder dos nossos pastores, dos nossos líderes espirituais, mas nós não escondemos de Deus. É impossível esconder algo de Deus. E por fim, Davi expressa a partir do versículo 14 a onipotência de Deus, o poder extremo que o Senhor tem. O Deus que tudo pode, tudo faz, tudo realiza. O Deus que fez o céu e a terra. O Deus que criou todas as estrelas e sabe o nome de cada uma delas. Veja que isso é esplendoroso, irmãos. Os cientistas estimulam, né? Ou faz uma base, estimam, né? A palavra. Os cientistas estimam que existe cerca de 90 bilhões de estrelas. Prenda a lorota, ninguém sabe, só o nosso Deus sabe. Mas nosso Deus sabe detalhadamente, pois foi Ele que fez todas elas. Ele chama cada uma pelo seu próprio nome. Que coisa maravilhosa, né?
O cientista quebra a cabeça para descobrir, né, as vias, né, as constelações, os sistemas solares. E Deus sabe tudo. Foi Ele que criou tudo. Foi Ele que fez todas as coisas. Fez até a mim e a você, pela sua bondade. Então o nosso Deus onipotente, que tudo pode, que tudo faz, que tudo realiza. Irmãos, esses atributos que Davi expressa do Senhor Deus neste salmo, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus, é algo tremendo. Ninguém pode ter esses atributos, só o próprio Deus. Só Ele pode ser onipresente, só Ele pode ser onisciente e só Ele pode ser onipotente. Né, Suzete? Que maravilha! Então, amados, nós podemos, portanto, dividir esse salmo em 3 seções específicas. Então, do versículo até o versículo 6, como eu falei, Davi fala da onisciência de Deus, aquele que esquadrinha, aquele que sonda, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe sobre nós. Aleluia, glória a Deus, falou a pastora 6. Do versículo 7 até o versículo 12, Davi se prende à onipresença de Deus, aquele Deus que vê, aquele Deus que nos acompanha, aquele Deus que nos contempla em todos os lugares que nós estamos. Seja, não podemos nos esconder de Deus. É impossível alguém se esconder de Deus. E por final, os últimos versículos, né? Do versículo 13 até o 18, nós vamos ler aqui. O salmista mergulha na onipotência de Deus, o Deus que tudo pode, o Deus poderoso. Que salmo maravilhoso, irmãos. Esse salmo é tremendo, né? Tremendo mesmo, né? Então nós vamos tentar discorrer hoje esses versículos, se o tempo nos permitir, falando primeiro do versículo 1 até o 6 sobre a onisciência de Deus. Então Davi começa falando no versículo 1, na nova versão transformadora da Bíblia, diz: o Senhor, ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Olha que maravilha. O Senhor examina o meu coração, o seu coração, e conhece tudo a seu respeito. Nada se esconde de Deus. Nada se esconde de Deus. O Senhor sabe aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, aquilo que você trama, aquilo que você tenta fazer, aquilo que você sonha. Deus sabe tudo, porque Ele tem conhecimento pleno sobre a sua vida, sobre a minha vida. E na versão Almeida, diz assim esse versículo, também gosto muito, né, dessa versão. Inclusive tem uma canção que fala: Senhor, eu sei que tu me sondas, né? Na versão Almeida está escrito assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me sonda e me conhece. Sondar, irmão, é analisar profundamente, é ter conhecimento das coisas mais íntimas que nós temos em nossas vidas. Nós podemos ter intimidade, segredo, né, para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos amigos, mas não conseguimos ter segredos para Deus, porque Ele sonda, Ele esquadrinha e Ele tudo sabe a nosso respeito. Irmão, que maravilha! Sabe tudo, né, Vanderlei? Pai do Senhor, Vanderlei Silveira. Um abraço para você também, bom? Um abraço para o Arthur. Também para as crianças aí, tá? Para a Janaína, Sofia, o Nicolas. Família maravilhosa que nós amamos. Então, amados, não existe segredo estabelecido para o Senhor, porque Ele sabe tudo. O salmista, escrevendo no Salmo 38, versículo 9, ele escreve: Tu conheces os meus desejos, Senhor, e ouves cada um dos meus suspiros. Olha só, irmão. Tu conheces os meus desejos. Tudo aquilo que nós almejamos, que nós desejamos, seja o mais íntimo dos nossos desejos, o Senhor conhece. O Senhor conhece. É por isso que Jesus Cristo, no seu sermão, ele disse que quando nós olhamos para algo, né, com má intenção, ele fala a respeito de
quando olhamos para uma mulher, mas seja qualquer que seja a coisa, quando nós olhamos para algo, seja qualquer intenção que nós temos, Deus tem conhecimento. Aquilo que passa em nossa mente, aquilo que sobe ao nosso coração, aquilo que sobe ao nosso entendimento, Deus sabe tudo. Porque o salmista diz: tu conheces meus desejos. Tu conheces meus desejos. Sabe, amados? E esses desejos que sobem ao nosso coração, eles são traiçoeiros. Porque o bom fosse nosso coração e nossa vida que nós tivéssemos desejos exclusivamente de bondade, nós tivéssemos o desejo de estar frequentemente na casa de Deus, desejo de adorar a Deus, desejo de buscar a sua presença. Mas quantos desejos passam em nossa mente que não diz respeito a isso? Às vezes até desejos ilícitos. Mas só que o Senhor sabe. Porque o Senhor ouve cada um do nosso suspiro. Amados, Deus sabe porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele é o Deus que tudo sabe. Desculpa. E o versículo, o Salmo não, antes de nós olhar o versículo 2, vamos ler mais, está no Salmos 44, versículo 21. Que o salmista também fala: Deus com certeza saberia, pois Ele conhece o segredo de cada coração. Qualquer coisa, Deus sabe, pois Ele conhece os segredos de cada coração. É preciso nós compreender também, irmão, essa palavra às vezes tem causado alguma dificuldade de entendimento. Nós falamos conhecer a Deus, conhecer cada coração, conhecer a Deus de todo o entendimento, de todo o coração. É preciso compreender que o Senhor não está falando do nosso coração físico, este órgão que nós temos aqui que bate. Não, não é esse coração. Quando nós falamos no coração, nós falamos do nosso ser, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma. O nosso coração para Deus é toda a nossa vida, é todo o nosso ser, não apenas um músculo. Porque se fosse assim, ao fazer o transplante de coração, a pessoa mudaria de entendimento, de sentimento? Não. Se alguém faz um transplante de coração, ele continua pensando do mesmo jeito. Porque o seu raciocínio, o seu desejo, a sua mente, o seu pensamento não está no coração físico, mas no coração espiritual, na alma. Aquilo que nós imaginamos, tá vendo? Só para dar uma ilustraçãozinha aqui a respeito disso, que eu achei interessante. Eu estava vendo uma palavra, né? O pastor Hernandes estava falando a respeito disso, que se confunde muito essa questão de coração. E o coração que Deus se refere é o nosso ser integral, o nosso ser interior. Quando Deus foi escolher o rei para governar Israel no lugar de Saul, ele mandou que Samuel fosse até a casa de Jessé e escolhesse um de seus filhos. E o primeiro que surgiu diante de Jessé foi Abinadab, um homem muito bonito, alto, formoso. E Samuel olhou para ele e disse: certamente é esse. Esse aqui tem todas as qualidades para ser rei. Mas Deus disse: não é esse. Porque Deus não vê segundo os homens. Os homens olham para a aparência, mas o meu Deus, o Deus poderoso, olha para o coração. Ele quis dizer que Ele olha para toda a pessoa, para tudo que a pessoa é, para os seus pensamentos, para a sua mente, para tudo, né? E às vezes não podemos confundir essa expressão do coração, né? Ficou claro, né? Eu estou entrando aqui no lado do conhecimento. Mas vamos continuar. Eu achei interessante isso aqui. Quando nós lemos aqui no Salmo 44, 21, diz assim: pois Ele conhece o segredo de cada coração. Quer dizer que Deus conhece o segredo de cada mente, o segredo de cada pensamento, de cada entendimento, o segredo de nossas vidas. Amém? Oh, glória a Jesus! Oh, Deus maravilhoso, né, Valci? Bom demais mesmo. O versículo 2 diz assim: sabes, olha só, sabes quando me sento, quando me levanto, mesmo de longe,
conhece os meus pensamentos. Oh, Deus bom! Ele sabe quando me sento, quando me levanto. E mesmo de longe, Ele conhece os meus pensamentos. Tudo que passa na minha mente, tudo que passa na minha vida, Ele sabe. Ele tem conhecimento, porque Ele está com seus olhos voltados para mim e para você. Então Deus sabe quando você se senta. Deus sabe quando você se levanta. Deus sabe quando você pensa, o que você pensa, quando pensa, onde pensa e como pensa. Porque Deus conhece todos os seus pensamentos. Irmão, não existe segredo para Deus. Salmo 94, versículo 11, diz assim: o Senhor conhece os pensamentos de cada um, sabe que sabe que nada valem. Aí truncou aqui a leitura, né? Porque o nosso pensamento, às vezes, são pensamentos ruins. É aquilo que está escrito lá em Isaías, né? Os nossos pensamentos não são os vossos pensamentos. É Isaías ou Jeremias? Aí, pastor Gilvan, ajuda aí. É Jeremias, né? Então tá bom, meus pensamentos não são vossos pensamentos. Glória a Jesus. Pastor Gilvan Roque, lá em Santana do Araguaia, meu irmão querido, né? Pois é, pastor, estamos chegando aos 37 anos de ministério, né? Já chegamos, né? Nossa vida abençoada diante de Deus. Tudo bem. Então vamos lá, Salmo 94, onde o Senhor conhece os pensamentos de cada um e sabe que de nada se aproveita. Agora a leitura está certa aqui. E é por isso também que no Salmo 139, no mesmo Salmo nós estamos lendo, lá no versículo 23, diz assim: o Senhor examina e conhece o meu coração, ou seja, o meu íntimo, o meu interior. Prova-me e vê os meus pensamentos. Prova-me e vê os meus pensamentos. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, né? E versículo 3, continua na mesma balada, analisando o atributo da onisciência de Deus. O salmista diz: tudo me vê, tu me vês, quando viajo, quando descanso, sabe tudo o que eu faço. Olha só isso, irmão. Na versão Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, diz: o Senhor observa o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Conhece tudo que eu faço. Conhece o meu andar e o meu deitar, tudo a meu respeito, Ele sabe. Deus conhece todas as nossas rotinas. Ele sabe tudo o que nós fazemos. Deus está olhando para nós. É por isso que Jó, no capítulo 28, no versículo 24, ele escreveu no seu livro: porque Deus vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Deus vê tudo. Então nós podemos esconder as nossas vidas, nossos pensamentos, a nossa atitude de pessoas, mas não conseguimos esconder de Deus, porque Deus está em todo lugar e seu olhar está sobre toda a terra, esquadrinhando cada vida, cada coração. Maravilha, maravilha mesmo. E o versículo 4 diz: antes mesmo de eu falar, aqui está a coisa, né, meu? Olha só, antes mesmo de eu falar, o Senhor sabe o que eu vou dizer. Antes mesmo de eu falar, o Senhor sabe o que eu vou dizer. Sabe aquela palavra mais escondida que nós imaginamos que tem? Aquilo que só está em nosso pensamento. Aquela palavra que não fluiu dos nossos lábios, mas nós pensamos em dizer, mas Deus já sabe.
Ele sabe o que eu vou dizer. Aliás, Deus sabe o que eu vou dizer daqui 2 minutos, daqui 5 minutos. Deus sabe o que eu vou dizer amanhã. Porque Ele sabe todas as coisas. Então nada se esconde de Deus, porque Ele é um Deus onisciente. Ele é um Deus maravilhoso. Que maravilha! Vamos continuar. Então, por quê? Porque Deus penetra no mais profundo de nossas almas. Antes de abrir as nossas bocas, o nosso Deus já sabe o que vamos falar. E isso nos induz a entender que não temos segredo para Deus. Eu falei há pouco. Não temos segredo para Deus. Não adianta pensar. Querer fazer, vou fazer escondido. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Você que pensa, porque Deus vê tudo. Tudo que se passa em nossas vidas. Tudo que nós fazemos, Ele vê. E Mateus, em sua narrativa do Evangelho, no capítulo 6, versículo 8, ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de pedir. O próprio Jesus falando. O Senhor sabe a nossa necessidade, as nossas petições, aquilo que nós imaginamos. Amém? E o profeta Isaías, em seu livro, no capítulo 65, versículo 24, ele escreveu assim: e será que antes que clamem, eu responderei? Antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu os ouvirei. Então Deus sabe quando nós vamos pedir aquilo que nós precisamos. Então, se assim fosse, por que nós pedimos? Que necessidade teria de nós pedir, clamar? Aqui entra a questão da arbitrariedade. Deus quer ouvir dos nossos lábios aquilo que nós precisamos. Você lembra o caso do cego Bartimeu? Quando Jesus mandou que aquele cego fosse até ele, Jesus falou para aquele cego: o que tu queres que eu te faça? Só que Jesus já sabia o que ele precisava. Jesus já sabia o que aquele cego queria. Mas ele deixou que a arbitrariedade, o livre-arbítrio, fluísse da boca daquele homem. E o que aconteceu? Quando Jesus disse para ele: o que tu queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. Jesus sabia que ele queria ver. Era um desejo. Era a vontade que ele tinha de enxergar. Jesus sabia. Mas ele quis ouvir. Ele quis ouvir dos seus próprios lábios. Isso é muito importante, né? Então, mas vamos continuar? Vamos sim, né? E o versículo 5. Eu estou vigiando o horário aqui, irmãos, porque esse capítulo desse salmo é tão maravilhoso que às vezes a gente, né, acaba passando aqui o tempo muito rápido, né? O versículo 5 diz: o Senhor vai adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Então Deus está diante de nós e Ele está também nos seguindo. E na versão Almeida diz: tu me cerca por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. O Senhor está em volta de nós, como a nossa sombra à nossa direita, como está escrito lá no capítulo 9, Salmo 91. Tu me cerca por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Então nós estamos debaixo
da proteção de Deus, debaixo da mão de Deus. O Senhor nos cerca pela frente, por trás, de cada um dos lados. A sua mão está sobre nós. Então, uma das grandes missões de Deus ao longo de todos os tempos foi proteger o homem. Quando o homem quer ser protegido por ele. Quando Deus colocou o homem no Éden, ele visava protegê-lo. Deus escolheu um bom jardim e colocou o homem ali para que o homem tivesse sua proteção. Assim como nós hoje, amados, Deus também quer nos proteger. Ele quer nos guardar. E 24 horas por dia, Ele cuida de nós. O Salmo 121 diz que o nosso Deus não dorme. Ele nem cochila. Preocupado comigo, preocupado com você. Ele faz surgir o sol todas as manhãs. Ele faz chover. Ele faz tudo para os seus filhos. Isso é algo maravilhoso, porque Ele tudo pode. Isaías, escrevendo no seu livro, do capítulo 41, versículo 10, ele diz: não tenha medo, pois estou com você. Não tenha medo, eu estou com você. Deus está falando para mim, esta palavra hoje. Deus está falando para você, meu irmão. Não tenha medo, Deus está contigo. E ele diz mais: não desanime, pois sou o teu Deus. Não desanime. É o que ele disse para Josué, lá no versículo 1 de Josué: não desanime, ser corajoso. Eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Então a palavra diz: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o teu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita. O sustentarei. Entendeu, né? Entendeu, né, irmãos? Deus está com você. Deus está comigo. Deus está na sua casa. Ele quer te guardar, Ele quer te proteger. Amém? Glória a Jesus. Vamos continuar? E o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, é um versículo que muita gente recita ele todos os dias. Diz: sabemos que Deus faz todas as coisas. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Na versão Almeida diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí, muita gente confunde esta palavra. Se todas as coisas cooperam, então eu posso fazer qualquer coisa. Não. Tem que terminar o versículo. Tem que ler o versículo todo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com seu propósito, que andam na sua palavra. Não é assim. Não é que eu posso fazer todas as coisas, porque todas as coisas cooperam. Todas as coisas que são feitas segundo a palavra de Deus, segundo o propósito que Deus tem para mim e para você. Entendeu, amado? Entendeu, né? Pois é. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que andam segundo o seu propósito, segundo o seu chamado, segundo a sua palavra. Glória a Jesus. E o versículo 6. Estamos chegando aqui, na análise da onisciência de Deus.
O versículo 6 diz: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. Davi expõe a sua dificuldade em compreender as grandezas de Deus. Amado, o poder de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão maravilhoso, que às vezes excede o nosso entendimento. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento. O amor de Deus é tão sublime, tão maravilhoso. A proteção de Deus é tão extrema, que às vezes excede a nossa capacidade de compreender, de entender. É por isso que Jó, quando ele escreveu lá no capítulo 37, versículo 5 do seu livro, ele diz: a voz de Deus é gloriosa do trovão, é impossível imaginar a grandeza de seu poder. Amados, o poder de Deus é tão extremo, que por mais que nós queremos assimilar, imaginar, entender, está acima da nossa imaginação. É como diz Jó: é impossível imaginar a grandeza do seu poder. O poder de Deus é maravilhoso. Então Davi diz: esse conhecimento, a onisciência de Deus é maravilhosa demais e grande demais para eu compreender. Então, amados, isso nos conforta um pouco. Se Davi, o grande Davi, se o homem segundo o coração de Deus, às vezes não conseguia compreender a extensão do amor de Deus, do poder de Deus, quer dizer que nós também às vezes não entendemos. Mas temos que colocar em nossas vidas, no nosso entendimento, que o poder de Deus é grande, tão grande, mas que existe para a nossa proteção. Amém? Então, a partir do versículo 7 deste capítulo, desse Salmo 139, Davi começa a falar da onipresença de Deus, o Deus que está em todo lugar, o Deus que tudo vê. E ele começa falando no versículo 7: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Eu gosto desse versículo, irmão. Não há como fugir da tua presença. E o versículo 7 na versão Almeida diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde? Para onde fugirei da tua face? Não tem para onde. Não existe um único lugar. Não existe um único lugar na face da terra que está alheio, que está fora do alcance dos olhos de Deus. Não existe. Então, quando nós lemos aqui no livro de Jonas, Jonas tentou fugir da presença de Deus. Mas só que, na verdade, o que aconteceu? Não foi possível. Quando nós lemos a Jonas 1:3, o livro de Jonas, diz: quando Deus mandou que Jonas fosse até Nínive e pregasse para aquele povo de Nínive, Jonas não quis ir. Então diz o versículo 3 do capítulo 1 de Jonas: Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Sabe, amados, às vezes nós temos tentado fazer isso. Nós temos tentado fugir da presença de Deus. Vamos fazer algo longe da presença de Deus. Às vezes nós não queremos ir à igreja, nós não queremos ir à célula, nós não queremos adorar a Deus, nós queremos estar distante de Deus. Que ilusão. O que aconteceu com Jonas? De Jonas desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarso, pagou sua passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarso, para longe da presença de Deus.
Mas sabe onde ele foi parar, meus amados? No ventre de um peixe. E depois de 3 dias que ele estava no ventre do peixe, ele orou ao Senhor. E Deus mandou que aquele peixe vomitasse ele na praia. 3 dias. Então, é impossível fugir da presença de Deus. Eu não vou hoje, eu vou ficar em casa. Vou estar longe de tudo. Não quero conversa. Deus está olhando para você. Tem uma canção antiga que fala assim: Deus está olhando para você. Deus está olhando para mim. Não adianta. Não adianta. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Então Davi fala: é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Não há. Porque em todo lugar o Senhor está. E o versículo 8, ele fala: se eu subo aos céus, lá estás o Senhor. Se eu desço ao mundo dos mortos, ao abismo, também o Senhor está lá. Não adianta. Em todo lugar Deus está, porque Ele é onipresente. Não há como fugir da presença de Deus. Provérbio 15:3, Salomão fala: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Observa tanto os maus como os bons. O Senhor está olhando para você. O Senhor está olhando para você. Mandar um abraço para a irmã Luzinete. Que bom que você apareceu aqui hoje, minha querida irmã. Deus abençoe você e o irmão Dali, tá? E a sua família, toda a sua família. Deus maravilhoso. Então os olhos do Senhor estão em todo lugar. Observa tanto os maus como os bons. Nos observa 24 horas por dia. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 12, ele fala sobre isso. E ele escreveu: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Então os olhos do Senhor estão sobre nós, sobre mim, sobre você. Não adianta querer nos esconder da presença de Deus. E Davi continua aqui neste capítulo, falando da onipresença de Deus. Ele escreve no versículo 9: se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Que maravilha, né? Então, na versão Almeida diz: se eu tomar as asas da alva, a mesma ali, a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Não adianta. Não, eu vou mudar para o outro lado do oceano. Vou fugir de tudo. Vou fugir das pessoas, vou fugir do país, mas você não consegue fugir da presença de Deus. Porque mesmo ali, a mão do Senhor está sobre você. E a força de Deus te sustenta e te guarda. E é interessante quando Davi escreveu isso, amados, porque naquele tempo de Davi, as coordenadas de navegação eram bastante limitadas. Era basicamente astróloga, né? Era astróloga? É pelas estrelas, né? É complicar as coisas aqui, né? Então, naquele tempo, as coordenadas da navegação eram basicamente através das estrelas. Não tinha GPS. Mas ele faz uma analogia ao amanhecer, de onde vem o quê? Os primeiros raios de sol, a um lugar muito distante. Davi analisou que os primeiros raios de sol da manhã, ele vinha de um lugar muito distante, do outro lado do oceano. Mas mesmo ali, a mão do Senhor está.
Porque foi ele que fez o sol, né? Vamos lá? E ele diz mais, versículo 11. Eita, o relógio está andando aqui, né, irmãos? Graças a Deus. Diz assim, versículo 11. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti, ó Deus. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Oh, Deus maravilhoso, né? Então, Davi falou, olha, eu poderia pedir para a escuridão me esconder. No escuro, ninguém vai me ver. Um cantinho bem escuro, sem alcance da luz das estrelas da lua. Lá eu vou me esconder. Pedir para que a noite se colocasse ao redor dele. Mas ele diz no versículo 12, nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Não adianta. Porque não existe espaço. Porque Deus é luz. E onde Deus está, não existe trevas, não existe escuridão. E ele diz, escuridão e luz são a mesma coisa para Deus. Os olhos de Deus penetram na escuridão. Os olhos de Deus penetram em todo lugar. Porque aonde Deus chega a luz. Chega a luz. Amém? Então não existe treva nem escuridão diante de Deus. Não existe. Porque Deus é luz. É por isso que quando Jesus foi anunciado, né, disse que o Senhor iria surgir como uma luz. Luz. Vamos continuar? Vamos ver o que está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Você já ouviu esse texto? Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram também se esconder de Deus. Eles se esconderam entre as árvores. Eles descobriram que estavam nus e se esconderam entre as árvores para que não fosse visto por Deus. Mas o brado de Deus clamou, Adão, Adão, onde estás? Ele já estava vendo onde Adão estava. Mas o profeta Elias, depois de fugir da rainha Jezabel, ele se escondeu numa caverna. Está lá em 1 Reis 19. Mas o Senhor foi lá e chamou Elias da caverna. Então, ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Não existe caverna onde nós podemos nos esconder de Deus. Tá? Então, amados, esses versículos que nós lemos, que fala da onipresença de Deus, o Deus que está em todo lugar, o Deus que nos vê onde quer que nós estejamos. Não adianta querer nos esconder de Deus, fugir da presença de Deus. Deus está vendo. Deus está olhando para mim e vendo tudo que eu faço. Tudo que eu faço. Tudo que eu penso. Tudo que eu imagino. Deus está vendo todas as coisas. E a partir do versículo 13, Davi fala da onipotência de Deus, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que tem controle de todas as coisas, o Deus que comanda todas as coisas, o Deus que fez o céu e a terra. O que Davi fala? Tu me formaste e me teceste no ventre da minha mãe. Deus formou Davi, Deus formou a mim, nos teceu, nos criou no ventre da nossa mãe. Embora Davi não detivesse o conhecimento científico sobre a formação de um bebê,
Ele bem sabia que se tratava de feito extraordinário. Então ele compara a formação do novo ser a uma máquina de tear. Esse versículo aqui é interessante, né? Davi comparou a formação dos órgãos, do tecido humano, da formação da criança, a uma máquina de tear, que junta os fios para formar uma peça de tecido. Quem conhece tear? Eu lembro que quando eu era novo, né, que pequeno só até hoje. Quando eu era novo lá em Babassolândia, minha mãe fazia roupa de algodão, tecidos em um tear. Ela unindo os fios e ali formava uma peça. Que maravilha! Assim Davi, no seu conhecimento limitado, cientificamente falando, ele disse que Deus o teceu. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe, como se tece um tecido. Isso é fantástico, irmão. Mas Davi sabia que de qualquer forma Deus o havia criado, Deus o havia trazido ao mundo, né? Mandar um abraço especial para o meu amigo, meu irmão querido Nilson Cândido. Boa noite para você, amado. Continue aí, tá? E bom que você está. E o versículo 14, tô certo? Tá. O versículo 14 é assim: eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Eu te agradeço, ó Deus. Sabe, amado, nós temos que todos os dias, todas as manhãs, todos os momentos, nós agradecer a Deus por ter nos formado, por ter nos criado de forma tão esplêndida. A formação de um ser no ventre de uma mãe, a geração, a concepção, é algo tão extraordinário que foge ao nosso entendimento. Mas Deus sustenta, Deus cria, Deus gera, Deus faz nascer. Assim como Ele fez nascer a Davi, fez nascer a mim e a você, de forma tão extraordinária. Eu te agradeço por ter me teres feito de modo tão extraordinário. É maravilhoso, irmão. Sabe, a ciência tenta colocar isso de forma banal. Aconteceu de forma banal. A concepção é algo que acontece de forma banal. Mas não é, irmão. É algo extraordinário. E só o nosso Deus tem poder de sustentar a criação, a geração de cada um de nós. E você imagina que naquela época, 3.000 anos mais ou menos, que Davi escreveu esse salmo, Davi se deslumbrava e se irradiava na certeza de que ele havia sido formado de uma obra excelente, não um acaso. Não foi de qualquer maneira, foi de algo extraordinário. Nós vamos meditar até o versículo 16, tá, irmãos? Então o versículo 15 diz: tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Olha, amados, sinceramente, né? Esse texto de Davi, ele vai ao fundo e ele ultrapassa todas as barreiras teológicas. Ele vai ao fundo com seu sentimento, a sua sinceridade de falar com Deus. E ele diz assim: tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Que é interessante, amados, que a geração, a concepção de um ser, de uma criança, acontece em segredo. A mulher não sabe quando ocorreu o momento exato da fecundação. Ela não sente, ela não vê, né? Mesmo com teste de gravidez. Mas Deus já está vendo. Deus já está com sua mão estendida
para a formação de um novo ser, de uma nova vida. É por isso que nós cristãos somos tão contrários ao aborto, sem querer entrar no mérito da questão, tá, amados? Porque entendemos que quando existe a geração, a concepção de uma vida, já existe a vida, já existe o ser que Deus determinou que fosse formado. Então Davi fala: tu me observava quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão, no útero. E o versículo 16, ele conclui dizendo: tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Deus já estava vendo. Deus já estava cuidando. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Quando nenhum dia existia ainda. Quando não havia nem sequer nascido. Mas toda a sua existência, cada dia da vida estava registrado no livro de Deus. Desde a formação, desde quando Deus estabeleceu que o ser fosse criado, que uma vida fosse gerada, Deus já está cuidando. Cada momento foi estabelecido por Deus, mesmo antes dos momentos existirem. E tem uma versão, na versão Almeida diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, quando não tinha forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Você entendeu, irmãos? A profundidade, a excelência dessa palavra. A versão Almeida, quando ela estabelece essa palavra que diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, sem forma, sendo gerada, sendo criada. Mas diz assim: e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles é escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia, quando nem tinha nascido ainda. Deus já havia estabelecido. Então, meus irmãos, não adianta. Tudo que nós pensamos, Deus sabe. Aonde quer que nós vamos, Deus sabe. Deus sabe. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Glória a Jesus. Que palavra maravilhosa, amados. Deus poderoso. Deus maravilhoso. Amém? Glória a Jesus. Suzete está aqui dizendo amém. Então, meus irmãos, damos graças a Deus por essa palavra tão esplêndida. Este salmo, Salmo 139, é um salmo que salta aos nossos olhos, que enche o nosso entendimento de alegria por saber que Deus está cuidando de nós. Nos mínimos detalhes, Ele está cuidando de nós. Amados, assim nós vamos encerrar hoje. Assista essa palavra de novo, compartilhe com seus parentes, com seus amigos. Daqui a pouco você pode ver no YouTube também, está lá. Você pode dar o seu gostei lá, se inscrever no canal. Vamos fazer uma ponte para transpor, para levar a palavra de Deus aos corações das pessoas. Amém? Muito bom ter você aqui, cada um dos irmãos que assistiram ao vivo e aqueles irmãos que irão assistir depois. Assista, medite, compartilhe. Essa palavra é para chegar ao coração de todas as pessoas, a palavra de Deus. Que o Deus de Israel, protetor de todas as pessoas, que guarda nossas vidas, que guarda nossas famílias, possa nos guardar
durante toda essa semana. E se Deus permitir, se assim for sua vontade, na próxima quinta estaremos aqui para falar do amor de Deus em mais um momento com a palavra. Fique com Deus. Fique com Deus, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Até lá, em nome de Jesus.